Hoje nós vamos falar sobre equações elementares. Para estar falando sobre equações elementares, primeiramente a gente precisa acertar algumas definições, nomenclaturas, né? Principalmente pensando que pouco tempo vocês vão estar aí lecionando, né? Então é muito importante estar com essas definições bem afiadas, tá? A primeira diz respeito à diferença entre equação e identidade, tá bom? Mas antes de falar disso, vamos entender o que seria o domínio de uma expressão, tá? Bom, a gente já sabe que, dado uma expressão onde se figura apenas uma letra, né, vamos dizer, por exemplo, x, a gente chama essa expressão de expressão em x, né? Essa expressão ela vai apresentar um domínio. Tá? O que é esse domínio? É o conjunto dos números reais x para os quais se podem efetuar as operações indicadas na operação. Tá? A gente fala que uma expressão numérica ela é considerada uma expressão em x de domínio R. Okay? Vamos ver alguns exemplos. Ó. A expressão aqui em x, 2x menos 1, ela vai ter como domínio todos os números reais. Tá? Ou seja, todos os números reais eu posso estar empregando aqui, por exemplo, no lugar de x, para estar fazendo as operações aqui indicadas. Não tem nenhuma restrição. Tá? Então, eu escrevo dessa forma, né? Que o domínio dessa expressão é todos o conjunto dos números reais. Vamos pensar aqui nessa expressão, 1 sobre x menos 1. Essa expressão ela tem como domínio todos os números reais, exceto o próprio número 1. Por que exceto o próprio número 1? Se eu substituir aqui o x por 1, 1 menos 1 a gente vai cair numa indefinição. Né? Lembrando, né, que um número racional é escrito da forma a sobre b com b diferente de zero. Caso o x aqui seja 1, vai acabar que a gente tem uma indefinição. Tá? Então, a gente diz que o domínio dessa expressão aqui em x ele é todos os reais, exceto o número 1. Eu posso escrever dessa forma aqui, ou eu posso escrever dessa forma, nós já aprendemos, né? O domínio é todo x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1. Tudo bem? Vamos agora considerar duas igualdades. Ó. Aqui eu tenho a primeira essa igualdade, ó, 2x menos 1 igual a x mais 1, e aqui eu tenho essa igualdade, x mais 3 ao quadrado igual a x quadrado mais 6x mais 9. Lembrando, né? Vamos pensar em termos de domínio. Ó. Nessa primeira igualdade, ó, todas as operações aqui envolvidas, elas podem ser efetuadas para qualquer x real. Então, nesse caso aqui, ó, o domínio dessa igualdade é todos os reais. Na segunda igualdade aqui também, ó, as operações podem ser efetuadas para qualquer x real. Não tem nenhuma restrição, ok? Então a gente fala que o domínio é todos os reais, tá? Já nessa igualdade aqui, ó, 1 sobre x menos 1 igual a 3 sobre 2x menos 1, nós temos duas restrições, né? X na primeira expressão aqui não pode ser 1, e x na segunda expressão aqui não pode ser meio. Então a gente vai dizer que nessa igualdade aqui, o conjunto dos reais diferentes de 1 e de meio funcionam. Ou seja, todos menos 1 e o meio. Então eu escrevo como? Que o domínio dessa igualdade seria todo x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de meio. Tá? O que eu quero que vocês entendam até agora? Que o domínio a gente pode olhar para um domínio simplesmente de uma expressão, né, gente? Toda expressão a gente consegue, então, verificar o domínio que eu consigo operar, e também numa igualdade. Tá? Então, tanto a expressão quanto a igualdade, ela tem um domínio. Beleza. Agora, o que a gente vai ver? Qual que é a diferença entre identidade e equação? Acho que é uma coisa importante da gente entender, tá? Bom, se a igualdade ela se verifica para todo x de D, a gente vai dizer que essa igualdade, na verdade, é uma identidade em D. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos olhar aqui, eu vou dar uns exemplos ali embaixo. Né? Vamos pensar no contrário. Né? Então, ó, se a igualdade se verifica para todo x pertencente ao domínio, essa igualdade a gente vai chamar de identidade. Caso contrário, a gente vai ter uma equação. Tá? Resolver uma equação significa achar o x, ou os x, né,
do domínio que se verificam. Ou seja, resolver uma equação significa nós estarmos encontrando um conjunto de solução para essa equação. Tá? É óbvio, né? Essas definições aqui de identidade e equação, ela pode ser dada para expressões que contêm mais de uma letra, né? Não, por enquanto, vamos ficar só com uma letra mesmo, tá? Vamos ver aqui os dois exemplos, para a gente entender a diferença entre igualdade e equação. Olha, igualdade, né? A igualdade, ela é chamada de identidade se para todo x do domínio a igualdade se verifica. Então vamos olhar aqui para esse segundo caso. Ó. Eu tenho essa igualdade, será que ela é uma equação ou uma identidade? Né? X quadrado mais 3, x mais 3 ao quadrado igual a x2 mais 6x mais 9. Ela é uma identidade. Por quê? Olha só, o domínio dessa igualdade é todos os números reais. Isso aqui, ó, x mais 3 ao quadrado igual a x2 mais 6x mais 9, isso aqui é verdade para qualquer x pertencente aos reais, ok? Vamos fazer o teste, ó. X mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Fazendo a distributiva aqui, a gente tem x vezes x, 3 vezes x, 3 vezes x, 3 mais 3. Juntando, fazendo as operações, né, juntando o que dá para juntar, a gente chega que esse resultado é x2 mais 6x mais 9. Ou seja, a gente chega que essa expressão em x é igual a essa expressão em x para qualquer x. Para qualquer x do domínio. Se a gente trocar aqui no primeiro membro, a gente vai encontrar o mesmo valor no segundo membro. Por isso que isso é uma identidade. Quando nós trabalhamos com fatoração, né, com produtos notáveis, a gente trabalhou com identidades. Tá? Mas é muito importante que, principalmente quando vocês forem professores, que os alunos percebam essa diferença, porque nós temos casos, né, que lá no ensino médio o aluno confunde o que é identidade, o que é uma equação, que hora que eu tenho que resolver, que hora que eu não tenho que resolver. O aluno às vezes vê essa expressão e tenta isolar o x para tentar resolver e tal. Então é muito importante essa diferença entre identidade e equação. Olha aqui no outro exemplo, ó. 2x menos 1 igual a 4, o domínio dessa igualdade é todos os números reais, ok? E essa igualdade vai ser verdadeira apenas se x for igual a 5 sobre 2. Ou seja, ela não se verifica para todos os reais. Ela se verifica apenas para x igual a 5 sobre 2. Então, a gente vai dizer que a solução, no caso dessa equação, é 5 sobre 2. Tá? Então, diferença entre identidade e equação. Identidade, a igualdade é verdadeira para todos os x pertencentes ao domínio. E equação, o x, né, a equação é verdadeira para alguns ou até para nenhum também. Pode ser alguma equação aí que não tem a solução. Né? Mas ela não é válida para todos os x do domínio. Ok? Então essa é uma diferença bem básica. Então na equação a gente sempre vai encontrar uma solução. Na identidade a gente não tem solução, porque ela vale para todo x do domínio. Tudo bem? Bom, sabendo a diferença entre equações e identidade, vamos agora focar na identidade, tá? Nas equações, perdão. Primeiro, vamos entender, e esse é um conceito muito importante para a gente não cometer, principalmente quando trabalha com equação, né? E de novo, eu sempre faço esse paralelo com o ensino, problemas relacionados ao ensino de equações, né? Quando nós vamos trabalhar com os estudantes como resolver equações, aí gera aquele monte de confusão, né? Menos vai mais, tá em cima vai para baixo. A gente tem que tentar parar com isso. Vamos tentar entender bem o conceito para a gente poder explicar de uma forma mais clara, tá? O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de equações equivalentes. É esse conceito que permite que nós possamos resolver, encontrar soluções de uma equação, tá? Equações são chamadas equivalentes se elas admitem o mesmo conjunto de solução, ok? Então, essa equação, x igual a menos 5, e essa equação, x mais 5 igual a 0, elas são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo conjunto de solução, que é menos 5. Essa equação, x igual a 5, e a equação x ao quadrado igual a 25, não são equivalentes, porque elas têm diferentes conjuntos de solução. Enquanto no primeiro é x igual a 5, na segunda x pode ser mais 5 ou menos 5. Tá? A questão é a seguinte, né? Sabendo disso, né? Sabendo que são equações equivalentes,
Quando a gente quer resolver uma equação, na verdade a gente quer transformar ela numa equação equivalente na qual a solução é óbvia, na qual você olha e, ops, achei a solução, tá? Para eu poder encontrar essa equação equivalente que vai me dar uma solução óbvia, eu posso fazer 5 coisas na equação. Eu posso adicionar, então, por exemplo, ó, A igual a B e A mais C igual a B mais C são equivalentes. Percebam ó, o que diferencia essa equação dessa equação. Essa aqui é óbvia, ó, A igual a B. Mas o que diferencia essa equação dessa equação? É que essa aqui está somado C de ambos os lados da identidade, ou perdão, da igualdade. Tá? A gente pode subtrair. Então, olha só, essa é a equação óbvia. Essa é uma equivalente. O que são? Qual que é a diferença? Ó? Que em ambos os lados da igualdade, eu subtraí C das duas. Isso não me alterou o resultado. Tá? A gente pode multiplicar. Então, olha essa equação, A igual a B, e olha essa aqui, A vezes C igual a B vezes C. Qual que é a diferença? Essa é óbvia. Qual que é a diferença entre as duas? É que aqui eu estou multiplicando ambas os lados, né, ou ambos os lados da igualdade por C. C é diferente de zero, né, detalhe. A gente pode dividir. Então, ó, de novo, A igual a B. Essa aqui é a equação óbvia. É sempre aqui que a gente quer chegar, tá? Qual que é a diferença dessa equação para essa, né? Que aqui ambas estão divididas por C. C é diferente de zero. Então, essas duas são equivalentes, tá? E a gente também pode simplificar, tá? Desde que tudo que eu simplifique de um lado da igualdade, eu também simplifique de outro. Então, o que eu quero que vocês percebam? O objetivo nosso, quando eu falo, ó, vou resolver uma equação, o que eu preciso fazer é encontrar uma equação que seja equivalente e que seja óbvia, que eu consiga encontrar o valor, que no caso da incógnita, de uma forma óbvia, bate o olho ó, até ali, tá? E nesse processo nós podemos realizar essas operações, sempre fazendo isso de ambos os lados da equação. Então, para encontrar uma equação equivalente óbvia, nós podemos adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, sempre fazendo isso dos dois lados da igualdade, tá? Aí que está o grande problema. É isso que nós precisamos aprender quando nós estamos resolvendo a equação. Que eu posso somar e subtrair de ambos os lados da equação, multiplicar e dividir de ambos os lados da equação. Então, a gente tem que parar com esse negócio, ó, se é positivo, vai para lá negativo, se é negativo, vem positivo, se está multiplicando, passa dividindo. Porque essas coisas acabam criando essas técnicas e o aluno não entende o que ele está fazendo. E aí gera esse monte de confusão. Então, o que nós precisamos fazer? Entender o conceito. Qual é o conceito para resolver uma equação elementar? No caso aqui, nós podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, simplificar de ambos os lados. De forma que a gente vai tentar encontrar uma equação equivalente. É isso, tá? Ponto final. E já já a gente vai ver, vamos ver alguns exemplos, tá? Bom, vamos começar, como eu disse, nós vamos trabalhar com as equações elementares, né? Basicamente equação linear e equação quadrática. É só essas duas, mas que já vai dar um grande respaldo para outras, né? Que nós encontrarmos. Vou chamar de equação linear, né? Toda equação que possa ser transformada numa equação equivalente dessa forma aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Então, toda equação que pode ser transformada numa equação equivalente igual a essa, a gente vai chamar ela de equação linear. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Deixa eu abrir ele inteiro. Eu tenho essa equação, ó. Perceba que ela é linear, tá? Eu consigo trabalhar com ela de forma que ela fique de uma forma ax mais b igual a zero. Outra forma também de você verificar, né? Observem o grau, né, do x, né, da incógnita. X a gente vai estar chamando aqui de incógnita. Ou da parte literal das expressões. O maior aqui é 1. Então isso significa que isso é uma equação linear. Provavelmente, né? Porque se depois eu mexer isso aqui virar grau 2, já não é mais, tá? Então vamos olhar aqui para essa equação linear. 3x menos 8, 7x mais 9. Eu preciso transformar esse cara numa equação que no final me dê isso aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Por quê? Porque isso é uma equação óbvia. Daqui eu consigo encontrar facilmente o valor de x. Quem é o x que resolve essa equação, tá?
Para isso, nós vamos sempre usar essa ideia. Ó. Eu posso fazer essas 5 coisas aqui. De forma que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer necessariamente do outro. Tá? Na equação linear, a gente sempre começa vendo o que dá para adicionar e subtrair primeiro. E depois o que é possível multiplicar e dividir. De forma que eu acho uma fração equivalente que fique o mais óbvio possível. A gente, é o que nós costumamos dizer, que de forma que o x fique totalmente isolado. Porque aí de forma óbvia ele vai me dar a resposta que eu estou procurando. Então vamos olhar aqui para essa. Ó. 3x menos 8 igual a 7x mais 9. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso começar subtraindo menos 7 de ambos os lados. Por quê? Ó? Se eu subtrair menos 7 de ambos os lados, esse 7 aqui vai zerar ó, desse lado da identidade. Então, ele já fica mais fácil de operacionar. Tá? Porque aí eu não tenho incógnita de ambos os lados da identidade. Tá? Então, vou subtrair 7 de ambos os lados da equação. Então, vou subtrair daqui e vou subtrair daqui. Percebam, eu não preciso falar, tá somando, vai para lá, subtrair. Não, eu vou subtrair 7 de ambos os lados da equação. Tá? Então, desse lado, ó, 3x menos 7x menos 4x. Menos 8 não tem com quem operacionar, menos 8. Do outro lado, 7x menos 7x dá zero. Tá? Então, quer dizer, a incógnita não está mais desse lado da identidade. Já está melhorando a minha vida. Né? O 9 não tem com quem somar, continua aqui sendo 9. Ó, olha só a equação equivalente que eu encontrei. Menos 4x menos 8 igual a 9. Veja, ela está bem parecida com essa expressão aqui, ó, que é a mais simples da equação linear. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Né? Se eu estou querendo uma forma óbvia, né, que vai cair em algo desse jeito, ó, A igual a B, o que eu posso fazer aqui agora ó, é tentar deixar o menos 4x sem nenhum número somando ele, né? Porque ó, menos 8 não dá para juntar com ele. Né? Então eu vou zerar esse menos 8 aqui. Para zerar o menos 8, eu posso somar 8. Só que se eu somo de um lado, a gente viu, eu somo do outro lado também. Então eu vou somar 8 de ambos os lados da equação. Tá? Então olha o que vai acontecer. Menos 4x está aqui, mais 8 menos 8, zerou. Tá? Do outro lado, 9 mais 8, 17. Então, agora eu tenho essa equação equivalente. Ó, menos 4x igual a 17. Tá? Bom, para deixar ainda aqui não está óbvio a resposta. Eu sei que menos 4x é igual a 17. Eu preciso achar um número que vezes x, que multiplicado por menos 4 dê 17. O que eu posso estar fazendo é, agora, dividir ambos os lados por menos 4. Por quê? Se eu dividir ambos os quadros da equação por menos 4, ó, menos 4x dividido por menos 4x, me resulta em x apenas. Ou seja, eu vou cair nessa cara aqui, ó, A igual a B, x igual a alguma coisa, que é a equação equivalente mais óbvia por causa das equações lineares. Tá? Então, fazendo aqui a divisão, ó, divido ambos os lados da equação. Então, menos 4x sobre, aqui não tem esse x, tá? Sobre menos 4, igual a menos 7 sobre menos 4. Eu dividi ambos os lados da equação. Ó, peraí que eu vou apagar esse x daqui, ele não deveria estar aí. Pronto. Bom, então, ó, dividi ambos os lados por menos 4. Então, olha só, ficou menos 4x sobre menos 4, 17 sobre menos 4. Menos 4x por menos 4, ó, resulta em x. 17 sobre menos 4, menos 17 sobre menos 4. Então, o conjunto de solução para essa equação é menos 17 quartos. Ok? Moral da história. Resolver uma equação linear, para com essa ideia de tá positivo é para lá negativo. Esquece isso, né? Para de usar esse vício, né, que nós aprendemos no ensino fundamental e médio, né? O que você precisa lembrar é isso, que eu posso somar e subtrair de ambos os lados, dividir e multiplicar de ambos os lados. Tudo bem? Diferença entre equação e identidade, e que quando eu quero resolver uma equação, nós precisamos encontrar uma equação que seja equivalente, que seja a mais óbvia possível. Ok? Próximo vídeo nós vamos ver como trabalhar com equações quadráticas. Até o próximo vídeo.